Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje eu vou te dar 8 dicas de como melhorar as tuas tatuagens de uma forma prática. Então assiste esse vídeo até o final aí que com certeza vai te ajudar bastante. A primeira dica é, treinem a tatuagem que vocês vão fazer numa pessoa na pele artificial. Se vocês não conseguirem fazer ela na pele artificial, vocês não vão conseguir fazer na pessoa, tá? Então por exemplo assim ó, que nem aqui a gente tem uma tatuagem na pele artificial, tá? Todas as técnicas que a gente quis usar, um traço mais grosso, traço mais fino, rastelado, o dot speed, tudo isso a gente treinou aqui antes, tá? Então a gente sabe o que é aplicável e o que não é. E façam algumas versões também. Então, por exemplo, nessa aqui, eu sempre pensei em como ficariam essas folhas aqui de trás, bem escuras. Faz uma outra versão mais escura. Faz alguns testes, algumas coisas assim. Quando vocês fizerem isso antes de tatuar na pessoa, vocês já sabem o que funciona e o que não funciona. Como fica legal e como não fica legal. Isso vai acelerar o processo de vocês e vocês vão ter um resultado muito melhor na tatuagem, simplesmente fazendo ela na pele artificial. E aí vocês podem experimentar, ó. Podem pegar ali o treino. Isso aqui tá com os decalques aqui, tá? Essas manchinhas aqui. Vocês podem experimentar, ver se fica melhor uma sombra rastelado, ou uma sombra mais preenchida, uma sombra mais forte, uma sombra mais leve. Então façam na pele artificial o treino antes, para depois fazer na pele humana. Lógico, isso para quem está iniciando, né? Mas é muito importante que vocês façam isso para vocês saberem exatamente o tipo de trabalho que vocês vão fazer quando chegar na pele do cliente e não chegar lá na hora e começar a inventar coisas e de repente isso aí acabar saindo uma cagada, enfim, e o trabalho fica ruim porque vocês não experimentaram. Segunda dica, tatuagens grandes dividam em sessões. Seja em 2 sessões, em 3 sessões, dependendo como for, não façam tatuagens grandes tudo em uma sessão. Por quê? Isso é uma coisa muito comum que acontece, um erro muito comum que a gente comete quando está iniciando, tá? Que é a gente pegar um trabalho grande, às vezes ele nem é tão grande, às vezes ele é um trabalho desse tamanho, por exemplo, mas ele tem muitos detalhes. E a gente quer fazer tudo na primeira sessão. E aí o que acontece? Lá no meio a gente está muito cansado, e isso afeta negativamente o nosso trabalho. Então quando vocês estiverem tatuando, quando vocês estiverem trabalhando lá, vocês vão perdendo o rendimento, isso acontece com a gente vai perdendo o rendimento e a tatuagem ela vai ficando pior. Então para vocês terem uma qualidade melhor na tatuagem, divide uma tatuagem grande em sessões. Por mais que ela seja pequenininha, se ela tiver traço fino, traço grosso, pintura sólida, sombreamento, cara, faz traço fino e grosso numa sessão, pintura e sombreamento na outra. Isso funciona bem, funciona super bacana e vocês vão estar trabalhando sempre com a melhor condição de vocês e não estar trabalhando de uma forma que vai provavelmente gerar algum tipo de erro no trabalho. Terceira dica, nunca vai além do teu limite técnico, tá? Isso não quer dizer que tu não tenha que andar um degrau acima, que tu não tenha que estar sempre melhorando. Muito pelo contrário, tu tem que estar sempre melhorando. Mas dentro da tua capacidade, do teu limite técnico, tá? Então, por exemplo, assim, já tô tatuando há 3 meses e eu quero fazer um realismo. Cara, se o teu sombreamento ele não tá suave, ele não tá fluido, não adianta tu tentar fazer um realismo. Se tu fez uma, sei lá, tu fez uma carpa e não conseguiu fazer uma passagem de tom direitinho, ou tu fez uma rosa e não conseguiu fazer esse sombreamento suave, não adianta tu tentar fazer o realismo. Porque o que vai acontecer é, tu tem uma limitação técnica, que é a parte de sombreamento, que tu precisa corrigir isso, para daí sim tu ir no realismo, tá? Então nunca vão além da parte técnica de vocês. Mesma coisa, linhas finas, letras, escritas, coisas assim. A gente quer fazer e a gente pensa, uma tatuagem pequenininha. E aí o que acontece? A gente não consegue pigmentar de primeira, passa uma segunda, uma terceira vez, aquele traço ele já fica mais grosso, aí no fim aquela tatuagem que era para ser bem bonitinha, ela sai com vários erros, porque a gente está indo além do nosso limite técnico. Então, por exemplo, eu quero fazer fine line, como é que eu faço então? Vai trabalhando em outros trabalhos, coloca um tracinho que seja um fine line, faz esse tracinho de fine line. Pega um outro tracinho numa outra tatuagem, vai fazendo, vai aprendendo a fazer esse tracinho de fine line em tatuagens que permitam esse erro, que vocês possam passar 1, 2 vezes, ou que vocês possam ter que engrossar o traço caso tenha algum erro, tá? Então nunca vão além do limite técnico de vocês. Quarta dica, observem os erros de vocês. Cara, isso eu sempre falo pra galera que tá no nosso curso, aqui no canal, pra vocês, sempre falo isso. Prestem atenção nos erros de vocês, isso é uma das coisas mais importantes. Tem um erro, percebeu que tipo, cara, eu tremi no traço, o meu traço falhou, a minha pigmentação sólida ela tá falhada, ela não tá bem preenchida, a minha sombra ela tá dura, anota isso, anota. E daí vem aqui no YouTube e procura como resolver sombra dura. Como fazer uma sombra suave, como fazer um traço firme, como não ter traço tremido. Procurem essas coisas, tá? Anota o erro de vocês e procura a solução. Se vocês quiserem uma ajuda um pouquinho mais específica, tem o nosso curso pago aqui na internet, vocês podem fazer ele, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Tem o nosso curso gratuito aqui no YouTube, tem vários vídeos no YouTube que vocês podem seguir, mas busquem o conhecimento. Anota o erro, vê o que vocês precisam melhorar e melhorem isso. Não adianta vocês ficarem olhando a tatuagem e dizer, tá bonita, tá bonita, tá bonita, e não olhar pros erros. Por mais que ela esteja linda, ela vai ter um erro. Procura o erro,
busca o conhecimento e vai melhorar isso. Quinta dica, usem a máquina correta, tá? Eu sempre falo para vocês, eu gosto muito de trabalhar para traço com máquinas que tenham recuo, porque isso faz um jogo com a pele muito mais suave, muito mais tranquilo, e essa pigmentação ela acaba vibrando menos a pele e acaba sendo muito melhor. Mas normalmente a gente inicia com máquinas Direct Drive, tá? E máquinas Direct Drive são bem fortes, então o que acontece? Nicolas, tô no início, tô aprendendo a tatuar, mas os meus traços eles são tremidos, eles não pegam de primeira, eles ficam zoados ou tá estourando. Muito provavelmente é porque tu tá trabalhando com uma Direct Drive. E as máquinas Direct Drive, apesar de elas serem muito boas, é preciso saber trabalhar com elas muito bem para não ter esse tipo de erro, tá? Então o que vocês podem fazer? Compre isso aqui, ó, um adaptador de cartucho, tá? Vocês podem comprar esse com catraca, que é a melhor opção. Vocês podem comprar um fixo, que daí não é tão bom porque tem que ficar ajustando aqui, mas também funciona. E aí vocês podem comprar também o descartável, que é a Electric Ink tem um, que aí vocês podem comprar ele é super baratinho, e vocês compram um para poder treinar com todos os cartuchos. Lógico que em pele humana vocês vão comprar um para cada tatuagem. Mas esses aqui não são descartáveis e eles são muito bons. E eles vão fazer o quê? Quando tu colocar o cartucho, ó, o cartucho ele tem uma membrana aqui, tá? Essa membrana, ela é um pouquinho dura. Então quando vocês colocarem o cartucho para trabalhar na máquina de vocês, ela naturalmente vai dar uma suavizada aqui, tá? Ela naturalmente vai dar uma suavizada na máquina, porque essa força bruta que tá vindo da tua Direct Drive tem uma membrana amaciando um pouquinho essa pigmentação. Isso vai fazer com que vocês consigam trabalhar melhor. Então usar a máquina correta para cada tipo de trabalho. Da mesma forma, tá, Nicolas, mas eu quero fazer um rastelado. Cara, rastelado, vocês têm que ter uma máquina com uma batida seca, tá? Porque o rastelado ele tem que ter uma batida seca para fazer um rastelado bem. Então daí vocês podem ou trabalhar com cartucho, que essa batida ela vai ser bem bruta ainda, ou vocês trabalham com cartucho ou vocês trabalham com agulha de haste com uma Direct Drive. Não adianta pegar uma máquina que ela é muito boa para Fine Line, por exemplo. Essa aqui, se eu fizer uma regulagem dela para Fine Line, tá? Que essa máquina oferece várias regulagens aqui, certo? Se eu fizer uma regulagem dela para Fine Line, uma pigmentação bem maciazinha, e quiser fazer um rastelado, não vai pegar. Então usem a máquina certa para cada tipo de trabalho, certo? Eu sei que com o tempo vocês vão se adaptar e vocês vão poder fazer qualquer tipo de trabalho com praticamente qualquer máquina. Mas para quem está iniciando é muito importante ter a máquina correta para cada tipo de trabalho. Sexta dica, estejam confortáveis. Cara, e isso pode parecer uma dica muito simples, muito besta, mas é uma dica importantíssima, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a tatuar na casa das pessoas. Era horrível, eu sempre estava desconfortável. A cadeira era ruim, o lugar era ruim, o ambiente era ruim, era tudo ruim. E isso, cara, é muito ruim pra nós, porque a gente já tá desconfortável, a gente já tá num ambiente que não é o nosso estúdio, não é o nosso ambiente tranquilo pra tatuar. Aí se a gente tá com uma cadeira ruim, se a gente tá com um cliente mal posicionado, são vários fatores que influenciam, que fazem com que a nossa tatuagem ela seja pior. Então a gente não vai estar na nossa melhor condição para oferecer o melhor trabalho. Então muitas vezes a gente está com um trabalho ruim e a gente não percebe alguns detalhezinhos como esse, por exemplo. Estar num ambiente desconfortável, ou estar usando roupas desconfortáveis, ou estar com um material falhando, por exemplo, um clip cord que ele não encaixa direito, e aí a gente fica desconfortável por ter que estar trabalhando sempre de uma... Cara, a gente tem que estar confortável, a gente tem que estar bem. O nosso material ele tem que fluir, ele tem que ser um material que a gente consegue usar tranquilamente, sem problema nenhum, a gente consegue usar de boa, porque senão é muito difícil da gente conseguir fazer um trabalho bom, tá? Então lembrem disso, tem que estar confortável, tanto de roupas, alimentação, a gente tem que estar bem alimentado, não pode estar virado de noite, é muito ruim tatuar virado de noite. Ah, bebeu, encheu a cara um dia de noite, beleza, no outro dia, cara, tatuar é muito ruim, é muito chato, com dor de cabeça, coisa assim. Cancelem a tatuagem, remarca para um outro dia, faz um negocinho, porque estar confortável é muito importante para ter um resultado bom na tatuagem. Sétima dica, iluminação. Cara, iluminação é essencial e é muito comum no início a gente pensar assim, ah, vou pegar uma luzinha e pronto. Vou botar uma luz aqui e pronto. Não, mas a luz aqui é boa. Cara, com o tempo, conforme vai passando o tempo da tatuagem, o nosso olho ele se adapta à iluminação do que a gente está no lugar. Quando a gente está muito próximo da pele, o que acontece? Aquela iluminação ela é restrita, certo? Então a gente vai enxergando cada vez menos luz, a gente vai enxergando cada vez menos aquela iluminação, tá? E aí o que acontece? Se a gente não tem uma iluminação boa, a gente vai estar tatuando praticamente no escuro com o tempo. Porque a gente vai olhando, vai tatuando ali, e vai tatuando no escuro, e às vezes não consegue chegar no ponto certo ali do decalque, a gente não consegue acertar direitinho. E ter uma iluminação é super importante. Cara, um softbox hoje, ele custa em torno de R$200, tá? Vocês vão botar mais uma lâmpada ali, vamos botar R$250, certo? Um softbox já te ajuda muito na iluminação, muito. E ele é super prático, super tranquilo de colocar nos lugares assim. Se vocês comprarem 2 softbox, vocês vão ter uma iluminação excelente. A iluminação já está excelente. Se vocês tiverem um estúdio todo escuro, ele não vai rebater luz, isso vai ficar um pouco ruim. Mas se vocês tiverem um ambiente claro e iluminado, cara, 2 softbox são perfeitos, tá?
Não usem luz dura, não usem luz direcionada assim, porque elas geram sombra e fica muito ruim. Então se vocês conseguirem ter um softbox, show. Se vocês tiverem dois, perfeito, cara, perfeito, é ótimo. Essa iluminação ela vai deixar muito boa para poder tatuar. Também não adianta botar luz muito forte, luz demais, porque isso acaba machucando um pouco o olho e não fica muito bom, tá? Então a iluminação correta é essencial para vocês conseguirem ter um trabalho bom. A oitava dica é óbvio, acompanhem o nosso canal. Cara, assim, já falei pra vocês isso, tá? O algoritmo, tanto de todas as redes sociais, tá? Eles não vão valorizar um conteúdo bom. Eles vão valorizar um conteúdo pago ou um conteúdo viralizável. E normalmente essas coisas não competem com conteúdo bom, tá? Então, como vocês gostam do conteúdo aqui do nosso canal, cara, acompanha o canal, ativa o sininho, entra lá no Insta, vê quando a gente tá postando stories, quando tá postando os negócios, quando tá botando conteúdo, porque todos os vídeos que a gente coloca aqui, eles são vídeos de conteúdo real, de conteúdo bom pra vocês. E a gente não quer mais ficar gerando conteúdo mais ou menos pra vocês. A gente não quer ficar gerando conteúdo sem graça, sabe? Tipo, só por fazer. Não, a gente faz conteúdos bons. Então acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso curso gratuito. A gente tem curso pago também, vou deixar o link aqui pra vocês de novo. Acompanhe o nosso curso, assim, o que vocês puderem de buscar de conhecimento. Tem outros canais aqui no YouTube também que são muito bacanas de acompanhar. Já recomendo o canal do Tuzinho, que é um canal muito bom. O Sadan tem canal aqui também. O Eric Lodete tem canal. Cara, tem uma galera que tem canal aqui. O Antiético, o Balbino Fonseca. Cara, é muita gente que tem canal bom aqui, que tem boas indicações, boas dicas aí na tatuagem. Então acompanhe o nosso canal e também acompanhe outros canais do YouTube, que isso com certeza vai ajudar vocês a melhorar as tatuas de vocês. Beleza? Então é isso sobre esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e valeu!